Olá, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite, conforme a hora que estão a acompanhar esta teleaula de língua portuguesa que se destina aos alunos da 12ª classe. Chamo-me Micael da Cruz, sou professor de língua portuguesa e estarei convosco para essa viagem. Ora bem, como que será a nossa aula? Que conteúdos iremos trabalhar? Então preste atenção na nossa tela. Nós temos aqui a análise da obra Felizmente a Luar, de Luís Tal Monteiro. Desde o segundo período que nós começamos a analisar a obra Felizmente a Luar, não é? Os primeiros, segundo, terceiro, quarto excertos, infelizmente tivemos que interromper. E na aula de hoje continuaremos a analisar a obra Felizmente a Luar, mas desta feita vamos analisar o último excerto da obra Felizmente a Luar. Então, o que faremos nessa aula? Então, vamos ver. Veremos a contextualização da obra. Depois vamos para a função das didascalhas. E vocês sabem que o texto dramático difere de outros gêneros, não é? Dos outros textos, tendo em conta a característica que tem. Refiro-me aos textos didascálicos. As indicações cênicas marcam consideravelmente o limite entre um gênero e outro. Então, vocês sabem que um aluno que tenha terminado o 12º ano, ou mesmo que tenha passado pela 9ª classe, pela 10ª classe, 11ª, e que não saiba o que é uma didascalha, eu acho que eu faria só uma pergunta a esse aluno, que seria: você alguma vez estudou um texto dramático? Porque se ele disser que ele já estudou um texto dramático e ainda assim não sabe o que é uma didascalha, eu acho que ele teria que voltar novamente a mergulhar e ver novamente estes tipos de conceitos. Vamos avançar. Didascalhas, veremos as personagens. Bom, são várias as personagens que atuam na obra Felizmente a Luar, mas no excerto que vamos analisar, refiro-me ao excerto 11, não é? É o último excerto da obra Felizmente a Luar, atuam apenas duas personagens. Vamos ver se vocês sabem, não é, quais são essas personagens. Quem tiver alguma sebenta por perto pode ver que eu dou tempo para isso. Ou quem tiver também uma sebenta digital no telemóvel pode ver que eu dou tempo para isso. Ok, eu sei que já sabem. Então, refiro-me a Matilde de Souza, ou seja, desculpa, Matilde de Melo, não é? E refiro-me também ao Souza Falcão, não é? Então, são essas duas personagens que iremos analisar nesse último excerto da obra Felizmente a Luar. Faremos uma análise, a caracterização física, a caracterização psicológica, só para nós percebermos melhor a história. Mas só queria chamar a atenção dos meus meninos lá em casa, caríssimos alunos, não é? A atenção de que os excertos que estão na sebenta ou no texto de apoio de língua portuguesa 12º ano, os excertos referentes à obra Felizmente a Luar, não é? Como o próprio nome diz, excertos são partes do texto. E isso quer dizer que os alunos, para terem uma melhor compreensão da obra, teriam que ler a obra Felizmente a Luar na íntegra, não é? Ler a obra integralmente, toda ela. Os excertos são apenas partes do texto. E quanto a isso, eu convido-vos a consultarem a página do grupo Facebook Nelup, uma página aqui, presta alguns apoios aos alunos no Facebook. Basta verem lá Nelup e baixar aí a obra integral Felizmente a Luar. Continuando, vamos ver o simbolismo da saia verde que a personagem Matilde usa em cena, e vamos ver também o simbolismo do título. Quando refiro-me ao título, refiro-me ao título da obra, que está mesmo aí à frente na vossa tela, não é? Qual é o título? Felizmente a Luar, não é? Esse título tem um simbolismo, tem um significado, não é? Um escritor, quando escreve um livro e coloca aí um título, ou quando há um texto que tem um título, e esse título tem sempre um significado, tem sempre uma mensagem por decifrar. Então, é isso que vamos fazer com o título e também o significado do luar que aparece no próprio título. Felizmente a Luar. Então, é uma viagem nova, uma experiência que parece um pouco, a partida, parece um pouco difícil, mas não vai ser difícil, porque o professor Micael estará cá para tornar as coisas mais simples para vocês.
Dando sequência, o que é que vamos fazer? Só para verem a surpresazinha que eu tenho, dando sequência, vou convidar-vos a assistir a uma dramatização do excerto 11, não é, da obra que estamos a ver, Felizmente a Luar. É um trabalho que foi feito pelos alunos do Liceu Sumechinho. São os alunos da escola onde têm o privilégio de trabalhar. Então, no âmbito da análise da obra Felizmente a Luar, os alunos foram levados a dramatizar, que é um dos propósitos do texto dramático. Não se trabalha texto dramático assim teoricamente, vamos ver as definições, analisar texto e por aí fora. Não, o texto dramático é um texto para ser vivido em palco, para ser dramatizado. Então foi esse desafio que lancei aos alunos do Liceu Sumechinho da turma B e, portanto, tanto a esse grupo como os outros também, mas sabem que não dá para colocar aí todos os vídeos e, portanto, esse foi sorteado e pronto, estará cá. Então, convido-vos a assistir a essa curta-metragem da cena 11 da obra Felizmente a Luar. Ok? Esteja à vontade. Senhor, não pretendo ensinar-te a ser Deus, mas quando chega a hora da sentença, não te esqueça que aqueles sabiam o que faziam. Ele ainda está vivo, Antônio, não lembrias de tudo. Viste a minha saia verde, vês? A minha saia em luto desse, mas noite passado, na hoje domingo, passa noite que a pensa nele, de madrugada, não percebe como na sangue se eu a pensar. É os melhores dos amigos. Nem se na sava, se amigo ninguém, qual é nesse amigo Matite. Tá olhando tudo força sem sobreza. E, tinha sangue de ideia, para me meter. Tava lá baixo, em São Julião da Barra, junto de Gomes Freire, a guarda-morte. Olha, Zuzu Sablé Azul, só em Zuzu para botar lá de Cajá. E a mim Matite. Vende passar na imiole, para becar mole. E dele Gomes Freire, essa de muito temete, mas ele estava a ser flocado. E a me fala. Vontade de meu governador, sabe prender. Estava prendendo muito temete, mas não é prender. E a me fala. E falta sempre a coragem, passar na primeiro lugar. E eu mesmo sei, não sou feio. E da Kwame, isso é uma dor, para poder podar o cobarde. Isso é o fim, Antônio. E cabaré, olha no pé na base, o que ele agir do fogo, e moleza. O clarão da fogueira, quando já vimos, ele estará aqui ao pé de nós. Foi para onde receber que viste a minha saia verde, vês? Vem dizermos adeus. Vem abraçar-nos pela última vez. Nunca participou de uma batalha sem despedir-se de mim. E agora que as batalhas se acabaram, vem apertar-me contra o peito. Sinto. Vem aí. Vem a rir como antigamente. Ouço os passos do meu homem. Juntos, meu amor. Juntos por um instante. Últimos instantes que estaremos juntos na terra. Olhe, vesti a minha saia verde que me compraste em Paris. O Antônio chora. Não chora, Antônio. Esqueceste sempre deste lugar. Mais um instante, meu amor. Mais um instante, meu amor. Esta é a tua glória. Veja bem, porque quando o clarão daquela fogueira se apagar, tens de ir embora. Eu não irei contigo, mas será por pouco tempo. Pelo menos isso me dará Deus. Mais um instante, meu amor, e voltarás a ouvir os tambores. E desta vez, porém, as fanfarras serão a tua honra. Já estão todas à tua espera. Ouço ao longe a falar de ti. Olhe, já estão formados. Dá-me o último beijo na terra e vai. E saberei que lá chegaste quando ouvi o som dos tambores. Adeus, amor da minha vida. Julguei que era o fim e o princípio. O som do tambor, quando eu ouvi, saberei que lá chegaste. Adeus, meu amor. Adeus. Adeus. Olhem bem. Lindo
e abrem as almas a que elas ensinam. Até a noite foi feita para que víssemos até o fim. Felizmente é o ar! Ok, aposto que gostaram da dramatização, do vídeo que acabaram de assistir. Só faltava uma pipoca para tornar a sessão melhor, não é? Ok, então vamos agora à contextualização da obra Felizmente ao Luar. Como eu havia dito, faremos uma breve contextualização, porque só para refrescar a vossa memória, que é um conteúdo já debatido pelos vossos professores. Então vamos ver. Gostaria de convidar-vos para verem a tela. Contextualizando a obra, Felizmente ao Luar, de Luís Tal Monteiro, recria em 2 atos a tentativa frustrada de revolta liberal de outubro de 1817. Outubro de 1817 refere-se ao tempo da história, a história que influenciou a obra Felizmente ao Luar, reprimida pelo poder absolutista do regime de Beresford e Miguel Forjás, com o apoio da Igreja. Ao mesmo tempo, chama a atenção para as injustiças, a repressão e as perseguições políticas no tempo de Salazar, nos anos 60 do século XX, tempo da escrita. Então temos aí 1817, não é? Que é a história que influenciou a escrita da obra Felizmente ao Luar, e no século XX, anos 60, o tempo da escrita da obra Felizmente ao Luar. Continuando, como havia já dito, nós temos aqui 2 épocas totalmente diferentes, não é? 2 tempos, século XIX e o século XX, não é? Há um paralelismo entre o passado, que é o passado que vai ser representado, não é? E o presente. O autor, ao escrever a obra que eu faço sempre questão de repetir, Felizmente ao Luar, não é? Ele escreve no século XX, mas narrando uma história que se passou no século XIX para levar os espectadores do século XX a tecer conscientemente essa comparação desses 2 tempos, face a quê? Face aos acontecimentos que são semelhantes nos 2 tempos. Imagine só que é só tentar ver que a obra Felizmente ao Luar, ou então a intenção do dramaturgo Luís Tal Monteiro é levar os espectadores a agir, a refletir criticamente face àquilo que aconteceu no passado, que estava novamente acontecendo, que as pessoas nem estavam a dar conta, não é? Então o autor faz isso para levar as pessoas a sacapulir, não é? Nosso terra a terra, a gente usa esse termo sacapulir, não é? Continuando. A ação, Infelizmente ao Luar, centra-se na figura do general Gomes Frei de Andrade, não é? E na sua execução, mostrando ao mesmo tempo a resignação do povo, dominado pela miséria, pelo medo, pela ignorância. Faz saber que no século XIX haviam poucos letrados em Portugal, não é? Gomes Frei está sempre presente, embora nunca apareça. Esse tipo de comentário encontramos na didascalha inicial, e vamos depois passar a ver a didascalha, e, mesmo ausente, condiciona a estrutura interna da peça e o comportamento de todas as outras personagens. Então, você deve já ter reparado que sempre se fala num homem. O Gomes Frei de Andrade. Logo que a obra começa, a primeira personagem que entra em palco, sei que sabem, o Manuel, ele começa a, primeiramente, por dizer o que posso eu fazer, demonstrando a revolta perante o contexto da época, e depois outras personagens vão se intercalando e falando num homem. Gomes Frei de Andrade. Era um homem justo, idolatrado pelo povo, um bom soldado, brilhante, e as pessoas viam nele esperança.
viam nele alguém que pudesse trazer à luz algo de bom para esse povo oprimido. Ok. Então, continuando, o Gomes Freire, aquele homem idolatrado que as pessoas gostavam, ele é acusado de chefe da revolta, de estrangeirado, de grão-mestre da maçonaria, por ser um soldado brilhante e idolatrado pelo povo, como eu já havia dito. Os governadores Miguel Forjás, Beresford, Principal Sousa, perseguem, prendem e mandam executar o general e os restantes conspiradores através da morte na fogueira. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Toda essa passagem, desde o excerto 1 até o excerto 10 e culminado no excerto 11, nós testemunhamos todos esses eventos. E nós, avançando um pouco, não é? Vamos analisar a estrutura da obra Felizmente a Luar. A obra Felizmente a Luar, não é? Ela encontra-se dividida em 2 atos, como já havíamos mencionado ao longo da aula, não é? Em 2 atos e sem qualquer indicação de cena. Os momentos cênicos são identificados pela saída e entrada dos personagens e pelo jogo de luz e de som. Então, isto é quanto à estrutura externa. Quanto à estrutura externa, a obra está dividida em dois atos. O primeiro ato começa no excerto 1 e termina no excerto 5. E o segundo ato continua, não é? A partir do excerto 6 e até o último excerto, que é o excerto 11, não é? Então, estamos a referir à estrutura externa da obra e vimos que a obra encontra-se dividida em 2 atos. Como havia já mencionado inicialmente, o Luís Tal Monteiro recriou a obra em 2 atos, não é? A tentativa frustrada de revolta para ir fora. E quanto à estrutura interna? Interna compõe-se de 3 momentos. A exposição, não é? É o momento em que se apresentam os personagens, informações elementares sobre a ação e seus antecedentes, o tempo, o conflito e o espaço da ação, que tem os seus momentos de avanço e retardamento. É a parte da exposição. A clímax é o momento que corresponde ao ponto em que o conflito atinge a máxima intensidade dramática e em que se revela as posições antagônicas. O clímax começa a partir do 6º excerto, não é? É já no segundo ato. A partir do segundo ato, aí sim, começamos o clímax. É quando finalmente prendem o Gomes Freire de Andrade, não é? No primeiro ato, não é? Vão sempre à procura do conspirador e uma forma de prender o Gomes Freire de Andrade. E no segundo ato, finalmente prendem-no. O desfecho, que é o desenlace da ação dramática. O desenlace ou o fecho ou o término. Então é já para a reta final da obra, refiro-me já para o último excerto da obra Felizmente a Luar. Continuando. As funções e utilidade das didascálias no texto. As didascálias ou indicações cênicas constituem, no seu conjunto, um texto secundário que serve de suporte do texto dramático. Elas servem não apenas para definir a posição, movimentação ou gestos das personagens em cena, mas também para explicitar os sentimentos, as emoções ou as atitudes que devem transparecer no seu comportamento e para marcar uma alteração no tom de voz da personagem. Uma vez que no tempo da escrita da obra Felizmente a Luar,
havia mais leitores que espectadores, o dramaturgo criou a sua obra com características que facilitassem os leitores. Como eu já havia dito, o texto dramático é um texto que foi feito para ser representado, não é? Mas, uma vez que no contexto em que o autor escreveu a obra, não é? Não havia condições para que as pessoas fossem ao teatro, então o dramaturgo escreveu a obra com as didascálias, que são orientações para os leitores, escreveu o texto com as didascálias que orientassem os leitores na compreensão da obra. As ditas didascálias laterais e as didascálias centrais, que veremos a seguir. Didascálias centrais ou encaixadas dão-nos indicações do nome das personagens, suas movimentações em cena, seu tom de voz, gestos, pausas, tipo de discurso, dos sentimentos, a intencionalidade do que é dito, o estado de espírito, a quem se dirige, o percurso, o efeito de luz e som. Então, se formos ver, a didascália serve como um guia, uma orientação para o leitor, não é? Para o leitor e também para o encenador. Mas já o texto em si representado, a didascália já não serve aos espectadores. Os espectadores assistem diretamente em palco o que vai se passar. Mas como eu já havia dito, uma vez que o texto foi feito pensando em leitores, não em espectadores, portanto, o texto foi feito com essas didascálias, de forma a orientar os leitores na compreensão da peça. Então, podemos ver aí o exemplo da didascália, embaixo. Acende-se um foco pouco intenso que ilumina Matilde e Sousa Falcão. Matilde veste uma saia verde e Sousa Falcão está inteiramente vestido de negro, não é? Como viram no vídeo. Continuando. Agora vamos ver as didascálias laterais ou paralelas. Essas são mais extensas, não é? E constituem uma espécie de análise interpretativa do texto principal, complementam as falas das personagens, ajudam a compreender melhor a história, esclarecem as afirmações das personagens, fornecem informações sobre o interior emocional das personagens. Como podemos ver aí no exemplo, os últimos dias destruíram Sousa Falcão. Adquiriu, todavia, uma calma e uma paz interior que nunca tivera, talvez por ter revisto a sua concepção da posição do homem no mundo, não é? Então, o exemplo da didascália lateral. Mas vamos ver um pouco mais simples essa distinção. Então,